Pessoal, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma transmissão. Quero deixar com vocês uma mensagem nessa tarde de sexta-feira, hoje é dia 26/11, que o Senhor possa ministrar o coração dos irmãos, falar o coração de cada um que está se conectando agora nessa mensagem, nessa tarde de sexta-feira. O texto da palavra nos diz que quando Noé ele entra na arca, o Senhor fechou a porta atrás dele. Deus ele teve esse cuidado. A porta foi fechada de fora para dentro. E o Senhor fechou aquela porta, e aquele convite à salvação que foi feito por Noé durante tanto tempo se encerrou naquele exato momento. O convite à salvação para aquela sociedade, para aquela geração, podemos dizer assim. E Noé foi trancado, afastado do mundo, podemos dizer assim, pela mão do Senhor. A porta do propósito, da eleição, podemos colocar essa porta como a porta da eleição de Deus, ela se interpõe entre nós e o mundo, entre o juízo e a salvação, entre o pecado e a santificação. Então, nosso Pai, ele fechou a porta atrás de nós. Deus, ele encerrou uma porta atrás de nós. Nos levou a uma situação, sim, de limitação, mas uma situação de proteção. Isso que você está vivendo hoje, entenda que é a sua arca. Porque a destruição, embora ela esteja acontecendo, embora haja uma destruição, embora você esteja até mesmo vendo, sentindo, ouvindo a destruição, você não está sendo parte da destruição. Você não está sendo ajuizado por ela. Hoje o mundo vive uma sentença, hoje o mundo vive o seu dilúvio, podemos dizer assim. E muitos lares estão sendo acometidos por adversidades, por situações onde o inimigo se levanta e destrói completamente, mas essa destruição não te alcançou, ela não te tocou, ela não veio para a tua morte, não veio para a tua destruição, para te destruir, todo esse caos, por conta de que Deus fechou a porta atrás de você, como fechou a porta atrás de Noé. E em Gênesis capítulo 7, no versículo 16, diz exatamente isso no final do versículo: e o Senhor fechou a porta após ele. Noé estava tão protegido, a gente pode dizer que nenhum mal podia alcançá-lo. As águas, elas apenas se ergueram em direção ao céu, e os ventos não fizeram nada mais do que soprar no caminho de Noé. Fora da arca, naquela arca onde Noé estava, tudo era ruína, mas dentro tudo era descanso e paz. Fora da arca, fora desse ambiente de proteção, de cuidado, de provisão que Deus tem te dado, tudo é ruína, mas dentro da arca, descanso e paz. Sem Cristo, irmãos, nós perecemos, mas em Cristo há uma perfeita segurança. Noé estava tão trancado que ele nem podia desejar sair. E aqueles que estão em Cristo estão nele para sempre. Bendito seja essa porta que foi trancada por fora pelo Senhor. Porque quando nós nos desesperamos, nós queremos fugir. E talvez no meio do desespero, devido às circunstâncias, a tudo que está acontecendo, em algum momento Noé poderia querer sair dentro daquela arca, fugir, não sei. E a porta foi trancada de fora para dentro. Deus trancou propositalmente. Como foi colocada uma pedra na cova de Daniel? Porque se não tivesse pedra, eu acho que Daniel fugiria também. Às vezes Deus nos coloca, nos prende, entre aspas, em situações que, é claro que se dependesse de nós, não estaríamos nela, fugiríamos delas. Mas o Senhor nos cerca, nos cerca para que venhamos a vivenciar, para que venhamos a experimentar o sobrenatural dele, os milagres dele, a provisão dele. Sobre o espelho de águas havia a arca flutuando, salvação e livramento para Noé e para a sua família. Abaixo do espelho de água, abaixo do mar, havia um juízo acontecendo. Simultaneamente, no mesmo momento havia juízo e salvação. No mesmo momento havia livramento e ruína e desgraça. Eu me recordo de um sonho que sempre eu falei, assim que eu entrei no meu processo, eu lembro que tinha um sonho onde vinha um grande tsunami. Eu estava numa piscina e eu quase morri afogado. E um varão estendia as mãos, me tirava daquela piscina e me levava até um refúgio. Um quartinho, como se fosse um almoxarifado, E ali havia um refúgio, era como se fosse o meu refúgio. E eu ali dentro ficava trancado, ele me trancava, ele dizia: olha, as coisas vão ficar bem difíceis, mas nada vai acontecer com você.
E naquele quartinho, ainda me recuperando de quase ter sido afogado, eu lembro que houve um grande terremoto. Aconteceu um grande terremoto nesse sonho, né? E eu ali naquele quartinho, tudo quebrava, tudo voava para um lado e para o outro, mas nada me feria, nada me tocava, eu só ficava assustado. Então, o Senhor estava me mostrando uma situação que aconteceria, e aconteceu, acho que um mês depois, né? De lutas que se levantam, de adversidades, de tribulações, de momentos de deserto, de provação, onde as coisas elas vão, né, elas acontecem de uma maneira a nos deixar perplexos, mas elas não nos atingem, elas não nos destroem. Então, quando Noé passa por essa situação, Noé teve de Deus essa provisão, e o Senhor fechou a porta após ele. Era um caminho sem volta. Os caminhos em Deus são sem volta. O Mar Vermelho não se abriria de novo para que eles voltassem para o Egito. Os egípcios que eles viram, eles nunca mais voltaram a ver. A porta da arca não se abriria. A porta do jardim do Éden não se abriria novamente. São caminhos sem volta. Não há um caminho de volta para o mundo. Voltar para o Egito seria morte, porque morreriam afogados no mar, o mar não se abriria para esse regresso. Não há um caminho de volta para o mundo, para a vida que tínhamos. Você sabe, eu sei, nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Qual foi a porta que Ele fechou após nós? Qual foi a porta que Ele fechou quando nós passamos por ela? Qual foi a etapa que se rompeu, que acabou na nossa vida? Você sabe de onde você veio, qual foi o passado que te fez chegar até aqui? As tribulações, as decepções, as frustrações, humilhações que você passou, qual porta Deus fechou? Qual foi a vida que tu estava tendo? Qual era a vida que você tinha antes da experiência com o Senhor? Que porta o Senhor fechou após você? É necessário. E é necessário que o Senhor tenha fechado, porque nós mesmos talvez não fecharíamos algumas portas. Revisitaríamos o passado, né? E isso nos causaria um mal muito grande. Então era necessário. Talvez Noé, quando entrasse ali na arca, né? E entrando, a palavra fala isso, que ele entrou com os animais, e após entrar o Senhor fechou a porta após ele. Talvez na hora que a chuva começou, né? Porque não foi só chuva, foi água caindo de cima e água jorrando de baixo. Os lençóis freáticos eles explodiram, a água começou a minar, a jorrar, fontes de água do chão e a água caindo do céu, e isso provocou o dilúvio, né? A inundação da terra. Quando começou esse evento, eu tenho certeza que, né, a Bíblia não é um diário, ela não fala, mas todos ali correram e desesperados tentaram entrar na arca. Desesperados tentaram se salvar. Naquele último momento deram crédito à palavra de Noé. Eu tenho certeza, quantos ali que, né, estavam mais próximos se chegaram? Acho que houve uma grande multidão tentando entrar na arca na hora do momento do desespero. E se a arca não tivesse, a porta não tivesse sido fechada por fora, eu tenho certeza que Noé talvez abriria, mas aquela arca não comportaria, não era o momento mais, nem comportaria, porque eu acho que até que comportasse, mas não era mais o momento. O tempo da aceitação se findou. Deus tem um tempo de aceitação para o homem. Esse é o nosso momento. Jesus voltará, e aí o tempo da aceitação vai se findar. Então é isso. Então Deus ele não fechou por maldade, ele fechou porque o momento, e foi um longo momento. Noé demorou 100 anos para construir a arca, mais ou menos 100 anos. Foi um longo momento em que aquele juízo foi anunciado, um longo momento. Então não é porque Deus foi ruim, Deus deu chance sim de arrependimento, só que aquelas pessoas não se arrependeram. Então Deus às vezes porque nós queremos misericórdia quando Deus quer agir de juízo, nós queremos juízo quando Deus quer agir de misericórdia, e aí o Senhor vem e fecha a porta após nós, para que a vontade dele prevaleça, para que nós não venhamos a intervir naquilo que não deve haver intervenção, que é o agir de Deus, que é a operação dele, que é o que ele quer fazer. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Que o Senhor te abençoe nessa tarde, de sexta-feira, te dê graça, a paz do Senhor Jesus.